ferroviário de Rio Claro, em São Paulo, realiza o sonho e consegue construir um avião por R$13 mil. O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia está reproduzindo em cativeiro as araras vermelhas típicas da região. Um grupo de mulheres de Mato Grosso complementa o orçamento familiar fazendo bonecas de palha de milho. Dona de casa do interior de São Paulo ganhou a companhia de um beija-flor. Você assiste agora a mais um programa Via Brasil Especial. Tem gente que adora criar passarinho em gaiola e trata o bicho com a maior mordomia, mas o verdadeiro amor é livre, como mostra a dona Isaura Silva do interior paulista. Na chácara da família Silva, a tecnologia convive em harmonia com a natureza. De um lado, a produção de verduras sem o uso da terra. De outro, um grande pomar, ambiente que tem comida farta e atrai aves como o urutau, o sanhaço, o pica-pau, o João de Barro. Dona Isaura faz questão de mostrar os ninhos que tem em volta da casa. E é no caquizeiro, ao lado da varanda, que mora a ave de estimação da família. Um beija-flor que tem nome e é chamado pela dona de um jeito bem particular. Gracinha! Vem, Gracinha! Gracinha atende sempre aos chamados. O pássaro não é nada arisco. Depois, pousa na mão da dona para se alimentar. A comida é sempre fresquinha. Água com mel que dona Isaura prepara 2 vezes por dia. O beija-flor é tão mansinho que não estranha ninguém. Basta pegar um bebedouro que ele vem se alimentar na mão da gente sem problema nenhum. Essa relação tão especial começou há 1 ano. Segundo a dona, qualquer pessoa pode conquistar um beija-flor. A receita é simples. Trate com carinho e respeito. Respeito é tudo. Algumas crianças nunca tiveram um brinquedo comprado em loja. No Natal, não recebem pacotes embrulhados com papéis coloridos. São crianças que fazem os próprios brinquedos com a ajuda dos amigos e da família. E assim acabam aprendendo um ofício. Um grupo de mulheres de Jaciara, no sul de Mato Grosso, faz bonecas de palha de milho para vender. Todas as manhãs, Dona Luzia cumpre um pequeno ritual. Vai até o paiol e separa as melhores espigas de milho para fazer o almoço. Ingrediente que usa também para fazer outras receitas. A gente faz fubá, faz bolo, polenta, broa. Até bem pouco tempo, o que sobrava do milho, como o sabugo e a palha, ia para o lixo ou era queimado. Dona Luzia descobriu na cidade um curso de aproveitamento da palha. Em vez de ir para o lixo, virou matéria-prima na confecção de bonecas. A professora corta a palha com uma faca para não estragar. Encapa o arame que vai se transformar nos braços da boneca. Molha a palha para amolecer e faz uma espécie de buchinha, que é amarrada ao arame formando os ombros. Para fazer a cabeça, a professora usa uma bolinha de isopor. Vamos amarrar. O cabelo vem do próprio milho. Pegamos, dobramos o cabelo. A saia também é feita com palha, amarrada ao resto do corpo. Pronta a boneca, é hora de fazer o acabamento. Aí entra a criatividade e a habilidade de cada uma. Trancinhas e laço no cabelo, arranjo de flores. Detalhes não faltam para deixar as bonecas mais bonitas. Para essas mulheres, este trabalho é uma espécie de viagem ao passado. Como nas brincadeiras de criança, aqui as bonecas também ganham nome. Filó, Chiquinha e Xuxa. O grupo já recebeu encomendas até do exterior, motivo de orgulho para a professora. Alemanha, Itália, eu sinto feliz, né? No curso, as alunas acabaram descobrindo também uma forma divertida de ajudar nas despesas da casa. Fazer para dar de presente, né, para as crianças, assim, dia da finais de ano, que é dia de Natal, é dia de presente.
Pesquisadores tentam salvar o peixe elétrico que está desaparecendo dos rios da Amazônia. Eles são mortos pelos comerciantes que vendem peixes ornamentais. A vida nos rios da Amazônia obedece a cadeias alimentares. Os peixes ornamentais, os peixinhos de aquário, alimentam as traíras, que por sua vez são comidas pelo poraquê, o famoso peixe elétrico. Mas este ciclo é frágil e pode ser quebrado. Para conseguir os peixes ornamentais que têm um alto valor comercial, alguns pescadores em lagos próximos a Manaus estão matando o poraquê. O peixe é temido pela carga elétrica, que pode alcançar 68 volts. Mas, com a matança, está se quebrando o ciclo natural da cadeia alimentar. O poraquê adulto pode chegar a 4 metros. A fêmea tem o peito amarelado. O macho é mais escuro e menor. A matança está acontecendo bem na época em que os rios estão baixando de nível. É neste período que a espécie se reproduz. A ausência de um dos elementos da cadeia pode levar a uma superpopulação de traíras nos lagos. Aos poucos, os próprios peixes ornamentais também estariam em risco. Este grupo tenta, com um trabalho isolado, controlar o impacto. Mateiros e estudiosos estão tirando os poraqués dos pequenos lagos que se formam quando o rio seca. Eles levam os peixes para lagos maiores. O trabalho requer cuidado por causa da eletricidade. Fora d'água, os peixes são medidos, pesados e tratados. De 30 a 40 dias, que é o que nós precisamos executar, que é fazemos um casal, colocamos junto, recuperamos ele junto naquele período, até retirar e levar para o local onde serão recolocados de novo no seu local habitat natural. Em 6 anos, mais de 300 casais de poraquês já voltaram aos rios da Amazônia. Depois que os portugueses descobriram o Brasil, eles, os franceses e os espanhóis passaram a vender o pau-brasil na Europa. Mas além da madeira, foram levados pássaros com plumagens de cores tão vivas, nunca vistas antes. Já nessa época começou um contrabando ilegal que é praticado até hoje. O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia está recebendo as araras vermelhas, típicas da região, que se reproduzem em liberdade. As araras vermelhas só existem na região amazônica. A reprodução acontece nos troncos ocos das árvores antigas. O desmatamento e a captura para a venda no mercado de animais domésticos têm sido as principais ameaças para estas aves. Em Manaus, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia vem recebendo nos últimos anos araras que viviam em residências e eram vítimas de maus tratos. No bosque do Instituto, elas ficam livres. Os veterinários começaram no fim do ano passado uma tentativa de reprodução, sem prender os bichos. 3 casais foram formados em menos de 6 meses. Um deles já teve filhotes. O casal é conhecido como o Bravo e a Brava. A mamãe arara não sai do ninho improvisado e o pai não deixa nem o veterinário chegar perto da árvore onde está sendo chocada a segunda postura de ovos. Dali são esperadas mais 3 ararinhas. A reprodução em cativeiro para venda já existe no Brasil, mas essa experiência aqui na Amazônia é a primeira com os animais em liberdade com finalidade exclusivamente científica. A ideia é que essa experiência possa servir de base para que no futuro esses animais possam ser soltos na natureza. E os filhotes desses animais, com certeza eles teriam muito mais chances de adaptação e no caso de uma soltura, né? Eles poderiam ter muito mais chance de sobrevivência. É, quem grita mais alto, vende mais. E não pode parar, porque enquanto um faz silêncio, o outro está chamando os compradores. Os emboleiros do Recife, munidos de uma voz potente, mais um microfone e uma caixa de som, atraem fregueses para as lojas. Eles ganham no grito. Você não pode perder. Olha a calça jeans por apenas R$ 13,99. Brincam com quem passa. Você que vai sorridente, vem pra cá. São 8 horas por dia, tendo como instrumento de trabalho a voz, o microfone e uma pequena caixa de som. Rotina que Fábio, ex-sorveteiro, enfrenta há 3 anos. Ele passa o dia chamando a clientela para dentro da loja e anunciando as ofertas. Uma voz possante. O pessoal elogia muito, né? Sim, que tem
a voz, que dá pra ir até pra uma rádio e tal. Dilson abusa do talento para humorista. Criou até um personagem, o Coroné Ramos. Meu filho, então você chega aqui dentro de fundo e aproveita o nosso preço baixo. Vem pra cá. O Coroné é uma herança do tempo em que Dilson era locutor de rádio no interior de Pernambuco. O personagem é engraçado e nunca deixa de ser cordial com os clientes. Tem locutores que faz, alô você bonitona, isso aí não existe, porque às vezes o marido da mulher vem, não gosta, entendeu? Esta loja tem um locutor que é uma fera. Ele sobe na cadeira, manda trazer um monte de toalhas e logo está pronta uma promoção relâmpago. Eu ia passando, né, mas esperando que ele desse o total das toalhas, né? Quando ele deu o total, já estava ali, eu peguei. Os gerentes da loja agradecem e calculam o lucro que só um locutor como Antônio é capaz de trazer. Teve casos aqui dos clientes até pegarem dois numa mesma oferta, ficar puxando um para um lado ou para o outro. Anunciando promoção, brincando com um e com o outro, esses locutores ajudam a manter a casa cheia. E algumas lojas chegam até a dobrar o faturamento. Em troca, eles ganham entre R$35 e R$70 por semana. Pode parecer pouco, mas para esses profissionais, esta é uma etapa fundamental na busca do verdadeiro sonho. Muitos querem ser locutores de grandes FMs. Outros fazem tudo isso achando que um dia vão poder estar em cima de um palco. Johnny, 18 anos, começou a trabalhar aos 10. O aspecto é franzino, mas a voz é bem forte. Ele quer investir agora na carreira de cantor. Esse toque seu prazer e faz tudo acontecer. Formoso do Araguaia, Tocantins, coração do Brasil. Uma região que até bem pouco tempo atrás era praticamente um pântano. Hoje, Formoso do Araguaia tem uma das maiores áreas de irrigação do mundo. Formoso do Araguaia é uma pequena e tranquila cidade da região sul do Tocantins. Para os visitantes, pode até parecer um lugar como outro qualquer, com uma bem cuidada praça central, a avenida principal, o comércio, o pequeno parque e um lago que ajuda a refrescar os quentes ares desta região. Mas quem conhece Formoso do Araguaia desde sua criação, sabe que o desenvolvimento do lugar só chegou mesmo nos últimos anos. E isso deve-se ao projeto Rio Formoso, que transformou a economia da região, colocando o município no mapa dos grandes produtores agrícolas do país. O programa Via Brasil está no projeto Rio Formoso, aqui no estado do Tocantins. Este projeto tem 23 mil hectares de lavoura irrigada e é, sem dúvida, uma das maiores áreas de irrigação contínua do mundo. O projeto Rio Formoso surgiu no final da década de 70 com o objetivo de aproveitar o potencial hídrico desta região. O que antes era uma grande várzea que em tempos chuvosos estava sempre inundada, foi transformada em uma das maiores áreas de irrigação contínua do mundo. O excesso de água, que em outros tempos era problema, passou a ser controlado e dividido em canais de irrigação natural. Um dos criadores do projeto Rio Formoso, hoje trabalhando no ramo de calcário na região, fala de sua participação na fase inicial do projeto. A gente pegou os melhores livros sobre irrigação que tinha, todos os dados que existiam no mundo, lavouras na Espanha, Vietnã, Tailândia, Itália, no Vale do Pó, e a gente viu o que no mundo se produzia em arroz. No Brasil, praticamente nada, pequenas lavouras no sul. O projeto Rio Formoso herdou o nome do rio que o abastece. Em tempos de seca, o Rio Formoso está muito baixo, fazendo com que as bombas que irrigam o projeto fiquem paradas. Mas mesmo assim, dá para entender o processo de irrigação. Estas bombas jogam água para os reservatórios, que por declívio natural abastecem os canais, que cheios irrigam as áreas plantadas, que em tempos de plena produção chega a 23 mil hectares, totalizando uma produção de 130 mil toneladas no período de outubro a maio. Na seca, são essas barragens que sustentam os canais. E neste imenso mar verde, culturas como as de milho e soja dividem espaço com a plantação de arroz. Outras culturas como milho verde, algodão, tomate, melancia e girassol estão ganhando espaço no projeto Rio Formoso.
nas últimas 2 décadas o homem apostou para valer nas riquezas e no potencial agrícola desta imensa área às margens do Rio Formoso, parece que os animais da região resolveram pagar para ver. Assistiram à transformação e perceberam que era possível dividir espaço com homens e máquinas e até mesmo lucrar com essa convivência. A ema e seus filhotes, saboreando insetos no meio da plantação de soja, é um exemplo. Esta outra, que parece lanchar sozinha, na verdade está rodeada de filhotinhos bem mais novos, encobertos pela plantação. O veado cervo caminha sereno, como se estivesse em um isolado parque ecológico. O jacaré aproveita as águas lamacentas do canal para se refrescar em um mergulho preguiçoso. Em outro canal, um mergulhão se joga em busca de peixes. Os marrecos saem em revoadas à procura de alimentos. E numa área de plantio perto dali, as garças se movimentam atrás dos tratores. Esta terra está sendo preparada para o plantio de arroz que começa em breve. E aqui temos um bom exemplo de tecnologia e natureza caminhando literalmente lado a lado. É que este bando de garças passa o dia inteiro seguindo os tratores. Para elas, as garças, a fartura começa antes do plantio. É que a terra arada é um banquete de insetos e larvas. No fim de tarde, os lagos deixam de ser apenas grandes reservatórios de água para se transformarem em ponto de encontro de pássaros das mais variadas espécies, tamanhos e cores. O movimento às margens do lago não os assustam. Todos parecem tranquilos, acostumados com a rotina do lugar. Se arriscam algum voo, percebe-se que é sempre curto. A volta é breve, pois aqui parece ser mesmo a residência destes suaves e encantadores bichos que aprenderam a conviver com o progresso e com a tecnologia implantada pelo homem. Com certeza, um belo exemplo de respeito ao meio ambiente. As pedras, o casario e as igrejas de Paraty, no estado do Rio, têm mais de 300 anos de história. Um estilo barroco genuíno que o homem moderno tenta preservar. Nada melhor para entender a importância de Paraty do que entrevistar pessoas que vivem nela há muitos anos. O comerciante Valmores, desde que nasceu, há 38 anos, mora na cidade. Ele vende rede e artesanato. Que é uma cidade muito especial, é uma beleza rara que existe no Brasil, né? Com esse todo acervo arquitetônico que você aí está vendo. O doceiro Enes também está há mais de 3 décadas aqui. Muita casa antiga, tem casa aqui que ainda é estucada, quer dizer, feita de pau a pique. O ponto de venda deste doceiro é em frente à Igreja do Rosário, uma construção do século XVIII que serviu de apoio religioso para os escravos. No centro da cidade está a arquitetura colonial, que tanto encanta e inspira os artistas. Cada detalhe nas casas tem significado histórico, como estes símbolos da organização maçônica. Paraty é uma das 2 únicas cidades no Brasil totalmente protegidas pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. Aqui, ninguém pode construir prédio ou mudar as características das casas. Ao todo, são mais de 400 obras construídas a partir de 1600. As ruas de pedra foram no passado o caminho do ouro, que saía de Minas e ia para Portugal. Caminhar por elas hoje, com atenção, é conhecer um pouco sobre mais de 300 anos de história. Estas grandes portas verdes nos sobrados e igrejas são os oratórios usados até hoje pelos católicos durante a Semana Santa. Ela hoje representa o quê? Um conjunto arquitetônico de rara beleza cênica, né? Emoldurado pela Serra do Mar, o Parque da Bocaina, com essa baía toda belíssima e todo esse conjunto de casario, né? De arquitetura e as suas igrejas, né? Que são exemplos singulares dentro da arquitetura do país.
Ele ganha vida nos trilhos, mas é nas alturas que gosta de viver. Depois de 3 anos e meio de muito trabalho, um ferroviário de São Paulo finaliza a montagem de um avião particular. Ele é um ferroviário técnico em mecânica, mas a grande paixão dele é a aviação. Aos 35 anos, conseguiu realizar um sonho de infância. Comprou uma planta do modelo mais famoso de construção caseira dos Estados Unidos, da década de 30, o Air Camper, criado em 1929 pelo norte-americano Bernie Pittenpoel. Juntou as economias, alguns amigos e começou a tirar o sonho do papel. A estrutura é toda de madeira. Para o revestimento das asas e do corpo, tecido em poliéster. Depois de 3 anos e meio, o avião ficou pronto. Foi a realização de um homem que pensava em seguir carreira na aviação civil. Como isto não foi possível para o ferroviário Edilson Seco, ele não deixou de sonhar. E para sair dos trilhos e levantar voo, deu asas à imaginação, à persistência e à paciência. Aí, o sonho virou realidade. Eu acredito que isso começou quando eu tinha uns 5, 6 anos de idade, que eu me lembro que meu pai me trazia para cá, na época para ver Alberto Bertelli, que era um piloto famoso que voava aqui, e Esquadrilha da Fumaça também, né, que acredito é uma coisa que chama a atenção de toda criança. O motor é um Ford 1929 de 40 HPs, o mesmo do modelo original do avião. Edilson encontrou em um ferro velho em Brotas. Alguns acessórios e parte dos instrumentos de voo comprou por intermédio de amigos que viajavam para os Estados Unidos. Fez uma réplica perfeita do Air Camper. Ele garante que este é o único aqui no Brasil. Edilson se prepara para levantar voo. O gorro de couro e a viseira são acessórios de época. E lá vai o modelo histórico. Em poucos segundos, o avião de 300 quilos está no ar. Já completou 35 horas de voo e o percurso mais longo foi de Rio Claro a Pirassununga, a 100 km por hora. O piloto amador fez curso para voar ainda adolescente. Pegava os aviões do aeroclube, mas agora, voando no avião que ele mesmo fez, é bem diferente. Tem que ter muita persistência e com certeza vai passar um momento que você tem vontade de desistir. E o resultado, depois de pronto, é uma coisa, é uma satisfação que não tem como dizer. Você se sente plenamente realizado. Visconde de Mauá, no estado do Rio, é uma boa opção para quem gosta de um clima mais fresco e uma natureza exuberante, como as cachoeiras do Vale das Flores, em pleno coração da Mata Atlântica. A pequena Visconde de Mauá, encravada num vale da Serra da Mantiqueira, a 1.200 metros de altitude, é o ponto de partida para o desafio de conhecer as cachoeiras do Vale das Flores. Para se chegar a elas, o caminho é difícil. Passamos por fazendas e moradores da região. A paisagem é bonita, cheia de araucárias, árvores típicas de climas frios e riachos de águas límpidas. O primeiro povoado que encontramos, Virantão, fica escondido entre as montanhas de Bocaina de Minas e Minas Gerais. Lugar simples onde os bois passeiam pelas ruas. A pousada de Dona Geni existe há 37 anos. O casarão tem 90. A comida preparada no fogão a lenha é um atrativo a mais para os hóspedes. Seguimos mais alguns quilômetros até chegar a Santo Antônio, uma pracinha, uma igreja, gente da roça. Mas ainda temos que enfrentar mais lama, poeira e buracos até chegar às cachoeiras. A do Rio Grande é ótima para o banho e conta com uma infraestrutura de pontes artesanais e até um restaurante. Depois de mais 20 quilômetros de estrada de terra, chegamos à fazenda Vale do Paiol, praticamente desconhecida, com a natureza quase intocada. Começamos a caminhada com nosso guia Walter, neto de alemães, que imigraram para Mauá no início do século. A região é repleta de cachoeiras. Elas podem ser vistas e ouvidas de qualquer ponto do vale. Agora, nós vamos visitar a maior delas, é a Cachoeira do Paiol. A trilha é íngreme e cansativa.
Com calor forte, uma pausa para beber água puríssima e refrescante. E lá vamos nós, cada vez mais próximos daquela imensidão de pedra e água. Depois de mais de 1 hora de subida, nós finalmente conseguimos atingir o nosso objetivo. E valeu a pena. Assim é o Vale das Flores. Bem, o Via Brasil Especial fica por aqui com a bela paisagem de Formoso do Araguaia, Tocantins. Até a próxima. O presidente da República bateu pesado, acusou a imprensa de irresponsabilidade, chamou as câmeras de TV de maquininhas terríveis e pôs mais lenha na fogueira da demissão dos seus colaboradores que tiveram as conversas grampeadas. O programa N de Notícia discute as críticas à imprensa. As conversas não deveriam ter sido divulgadas pelos jornais, revistas, televisão? Qual o papel dos jornalistas neste caso? Fazer de conta que nada aconteceu? N de Notícia, com Carlos Tramontina, neste domingo, 11h05 da noite. A reforma da Previdência está na ordem do dia e entre nós a reforma do sistema já na boca do forno do Congresso dispensa exposição de motivos, porque a Previdência está tecnicamente falida, sentada na bomba relógio de um buraco atuarial da ordem de 4,6% do PIB, que ameaça afundar o governo brasileiro com a sociedade e a economia toda junto desse tombo. A coisa chegou a tal ponto que a classe média brasileira busca refúgio na Previdência Privada Complementar. É sobre isso que vamos conversar em nosso espaço aberto com duas autoridades do ramo. Renoldo Stefanes, que já foi ministro da Previdência, e Luiz Trabuco Cap, que é o presidente da Associação Nacional da Previdência Privada Complementar. Espaço aberto com Joelmir Betting, neste domingo, 9h30 da noite. Em época desta semana, as delicadas cirurgias que podem salvar seu filho antes do parto. E ainda, uma entrevista exclusiva com Regina Casé, a rainha da muvuca. Revista Época, já nas bancas. A Suíça rejeita nas urnas a liberação das drogas em todo o país. Hoje é domingo, 29 de novembro, e você assiste a Globo News, seu canal de jornalismo 24 horas no ar. 3 pessoas morreram e 14 ficaram feridas em mais uma chacina em São Paulo. O crime aconteceu de madrugada neste bar, que estava sendo inaugurado na zona norte da cidade. De acordo com as testemunhas, um grupo de 8 homens armados entrou no bar atirando nas pessoas. 3 homens morreram na hora e 14 foram feridos, inclusive 2 menores, um de 10 e outro de 15 anos. O presidente russo Boris Yeltsin já se sente melhor e vai se recuperar da pneumonia. A informação foi divulgada neste domingo por um porta-voz do Kremlin. Os médicos atribuem a demora na recuperação do líder russo à sua insistência em não cumprir o tratamento indicado. Yeltsin garante que vai cumprir o mandato até o final, ou seja, no ano 2000. Mas a oposição russa não acredita que ele tenha condições de governar e já tem seus candidatos para a sucessão presidencial. Os suíços rejeitaram por ampla maioria a proposta de legalização de consumo de drogas no país.
Os suíços votaram a proposta de legalização das drogas para maiores de 18 anos neste domingo. Os consumidores poderiam comprar as drogas em farmácias e lojas de departamento, mas a venda só seria permitida com receita médica. Os que defendiam a legalização alegavam que dessa forma conseguiriam conter o tráfico de drogas na Suíça e controlar o consumo de heroína, cocaína e maconha. A ministra do Interior, Ruth Dreyfus, foi contra a ideia e achava que a medida poderia isolar a Suíça, dificultando a relação com a justiça de outros países. O consumo de heroína com supervisão médica é permitido pelo governo da Suíça desde 1995. O primeiro-ministro de Israel visitou hoje a zona de segurança no sul do Líbano, ocupada pelo exército israelense. A visita foi feita depois de uma reunião do gabinete que discutiu a retirada das tropas da região. Netanyahu disse que não vai ordenar a retirada das tropas enquanto o governo libanês não garantir a segurança para Israel. Benjamin Netanyahu chegou de helicóptero com um forte esquema de segurança. Ele estava acompanhado do ministro da Defesa, Isaac Mordechai, e do comandante das Forças Armadas, Shaul Mofaz. Netanyahu visitou um posto da polícia israelense que fica na fronteira de Israel com o sul do Líbano. A área é ocupada por soldados israelenses há 20 anos. Netanyahu defendeu a presença das tropas na região como ponto estratégico para Israel. Desde o início do ano, 17 soldados israelenses foram mortos na região. A greve dos ferroviários franceses entra no terceiro dia. Os trabalhadores são contra uma proposta da União Europeia de abrir 25% do setor para a iniciativa privada. De acordo com a Companhia Estatal Ferroviária da França, cada dia de greve representa um prejuízo de 17 milhões de dólares. Agora futebol. O Kashima Antlers vence o Júbilo Iwata por 2-1 e leva o campeonato japonês de 98. No primeiro tempo, bola cruzada na área. Iana Gizawa cabeceia e marca. Kashima 1-0. O brasileiro Bismarck bate falta com perfeição e amplia o marcador. 2-0. No segundo tempo, o Iwata desconta. Fujita aproveita a confusão na área e diminui. 2-1. Mas não deu. Final, Kashima Antlers 2, Júbilo Iwata 1. O Kashima é o campeão japonês deste ano. Na comemoração com os jogadores, um brasileiro bem conhecido, o diretor do clube, Zico. Do lado de fora do estádio, milhares de torcedores comemoraram o título. 3h04, o horário de Brasília, Em Cima da Hora fica por aqui, mas você assiste agora a reapresentação do programa Start. Eu sou Maria Beltrão e volto na próxima edição às 4. Até lá! O dono da única galeria de arte nas favelas cariocas não é brasileiro. É um inglês correspondente estrangeiro. Vamos contar a história de Bob Ned Carney. Depois de percorrer o mundo como jornalista, ele acabou se apaixonando pelo Brasil. Virou artista plástico aqui na favela Tavares Bastos, no Rio de Janeiro. Espaço Aberto, com Caco Barcelos. Nesta segunda, 9h30.